Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Ontem eu fui lá na casa de recuperação, depois de 3 semanas que eu estava doente, né? Ontem eu fui lá. Deve ter sido uma festa dos meninos, né? Os meninos ficaram muito contentes. Eles, graças a Deus, eles me respeitam, me consideram e sentem a minha falta, viu? E oram por mim. Os meninos estão ali. São 15 anos, né, Jurandir? Vai fazer 16 anos agora que eu estou levando a palavra para aqueles meninos ali ininterruptamente, cara. Olha, Glória isso a Deus, admiro. é um trabalho magnífico, sabe? Eu fico muito lisonjeado com isso. Porque a gente não tem nada nessa terra aqui, financeiramente falando, né? Ajuda, não. A gente vai ali por prazer, tem aquele compromisso de levar a palavra ali, entendeu? Sem esperar nada de volta. Quer dizer, é um trabalho realmente para o Senhor. Enquanto que, não que os outros que recebem, que são ressarcidos, eu tenha nada contra eles. Mas eu, particularmente, graças a Deus, tenho feito esse trabalho. E Deus tem me abençoado. Olha eu aqui, né? Passando pelas provas e dando glória a Deus. Essa aí, mano. Ageu, capítulo 2, e tem o tema A Glória do Segundo Templo. No 7º mês, no 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Agora, ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Repreensão e promessa de bênção, né? Ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: Se alguém leva carne santa na aba do seu vestido, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará esse santificado? E os sacerdotes respondendo diziam: Não. E disse Ageu: Se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará esse imundo? E os sacerdotes respondendo diziam: Ficará imundo. Então respondeu Ageu:
e disse: Assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das tuas mãos, e tudo o que ali oferece, imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isto, desde este dia em diante, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vindo ao lugar para tirar 50, havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanzeira e a oliveira não têm dado dos seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: Fale a Zorobabel, o governador de Judá, farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão, e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é o meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Interessante aqui que Deus ele faz questão de dizer que ele é o Senhor dos exércitos. Então ele é o Senhor da guerra. Hã? Exército é guerra. Então, meu amigo, é o Senhor dos exércitos. Ele é quem domina, ele é quem faz a guerra, ele é quem vence a guerra, ele é quem determina quem vai vencer, quem vai em frente, quem fica para trás. Aqui tem um detalhe na minha Bíblia que me leva lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Eu quero passar para vocês. Ele fala, né, que chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, e julga o seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E a palavra diz que há um só legislador e um juiz, que pode salvar e que pode destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas os outros. Né? Então, amados, nosso Deus quer a determinação da nossa parte. Quer que prossigamos. Quando ele fala que se alguém leva carne santa na aba do seu vestido e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará esse santificado? Não, não fica. Nesta época não ficaria, meus irmãos. Não ficaria. Mas quando você se arrepende, quando você
busca a Deus, do fundo do seu coração, você está arrependido, você se sentiu que errou e se volta para Deus com determinação, com coragem, há uma certeza dentro do seu coração que você é perdoado. Porque Deus, ele conhece o seu íntimo, o seu interior. Então não tem como você não ser perdoado. Terá consequências do seu erro? Sim. Mas o perdão vem da parte de Deus. E você, como um cristão autêntico, você tem que erguer a cabeça e voltar a respirar com profundidade. E sentir dentro de você que Deus te perdoou. Que você pode seguir em frente de cabeça erguida. Isso não é um julgamento. Isso é uma determinação. É uma força de expressão, mas de vontade também. É uma intimidade com Deus. Que só o cristão que conhece a palavra tem. Enquanto o mundo aí fora não conhece. Ele continua no erro. Se lameando cada vez mais. Essa palavra aqui, Ageu fala assim: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará esse imundo? Os sacerdotes respondendo diziam: ficará imundo. Então ele respondeu a Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação, diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferece é imundo. Isso quer dizer que, se você não se arrepender, se você não se voltar para Deus, você está imundo, você é cortado ali. Porque é o arrependimento, amados. E o perdão concedido àquele que te magoou, que errou, para que você possa tornar a andar nos caminhos do Senhor, em paz. E dar paz ao outro também. Porque o perdão, irmão, o perdão ele traz assim um alívio às duas partes. Né? Traz um alívio às duas partes. Amém? Depois eu concluo mais alguma coisa aqui, mas eu vou dar oportunidade para você também. Esse texto ele é bastante interessante, né, o livro de Ageu, porque realmente ele está falando aqui do retorno do povo da Babilônia, depois de 70 anos ali de cativeiro, e como eles iam restabelecer a condição, né, social ali, né, iam reconstruir o templo, iam reconstruir suas casas, reconstruir o muro, ia voltar a sociedade a funcionar, com cada um na sua função, né, iam plantar grãos, iam moer os grãos, enfim, iam uma comunidade, né? Ia ser uma comunidade. E tudo passava, né, segundo a orientação de Deus aqui, primeiro pela reconstrução do templo, primeiro pela reconstrução da casa do Senhor. E conforme nós vimos lá em Ageu não, em Esdras ontem, né? Eu queria voltar um pouquinho lá, só para citar rapidamente, né? Ele fala, por exemplo, no capítulo 2, né, a lista dos que voltaram para a Babilônia. E aí ele cita uma pancada de pessoas, aí, um monte de gente, aí, várias gerações. Né? E no final do capítulo 2, ele fala que toda essa congregação junta era de 42.360 pessoas, além de servos e cavalos e tal. E aí ele vai numerando, né? Ainda que se coloque em questão, né, a questão dos números, né, que são relatados aí, ainda que se coloque a questão, o pessoal tem alguma dificuldade, né, em aceitar determinados números, mas em termos de hoje, né, em termos de hoje, se a gente, vamos dizer que esses números aqui estão certos, né, você fala, pô, para 2.000 anos atrás, esse número de pessoas para saírem
de um lugar e se deslocar para o outro, é um êxito bastante grande, né, de pessoas para você atravessar, né? Mas hoje em dia a gente vê para falar que está em termos de tempos de Copa do Mundo, né? A gente vê alguns estádios aí que cabem 60 mil pessoas, né? 80 mil pessoas. É um número de pessoas dentro de um estádio que não, que em várias cidades não tem aquele número de gente, né? E essas pessoas atravessam a cidade, pegam transporte, enchem esses lugares, essas arenas, né? E em poucas horas eles conseguem encher, esvaziar e evadir e tal. E quando a gente vê isso, você fala assim, não parece ser tanta gente assim, né? Mas para essa época aqui era um número muito considerável, né? Ainda mais julgando as dificuldades que eram de logística, né? Para que elas estivessem se deslocando. Aí no capítulo 3 ele diz o seguinte, né? Que quando chegou o sétimo mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocausto sobre ele. Então a primeira coisa que eles erigiram do templo foi o altar, né? E aí depois, aí na sequência do capítulo 3, a gente vê que eles colocaram os alicerces do templo, né? E ali eles começaram então a fazer a construção em si, né? Primeiro fizeram o altar, ofereceram ali para oferecerem sacrifícios ao Senhor, e depois foram fazer a parte dos pátios, né? A parte outras que faltariam ali. Aí no capítulo 4 ele fala a respeito das dificuldades que se levantaram para que a obra fosse erigida, enfim. Mas por que a gente está trazendo esse paralelo, né? Porque Ageu era o profeta, ele estava falando a vontade de Deus para aquele povo, que o Senhor estava pensando, e lá é a parte histórica, né? Ele traz essa coisa das gerações que foram, dos números de pessoas, dos descendentes, e é extraordinário ver a organização do povo judeu nessas questões, a importância que eles davam para a genealogia, a importância que eles davam para alguns detalhes ali, né? E aqui a gente vê que o altar, né, trazendo para nós aqui, o altar significa a nossa vida, né? Quando nós vamos nos apresentar diante de Deus para fazer qualquer boa obra, qualquer coisa que o Senhor queira que nós façamos, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é consertar o altar, né? É essa intimidade de Deus para conosco e de nós para com Deus, né? Deus está sempre disposto a nos visitar, a nos dirigir, a nos orientar, a nos perdoar quando nós pecamos e quando nós erramos e temos aí em arrependimento, a retirar a pena, né, que nós trouxemos para a nossa vida por conta das nossas más escolhas ou das sementes que nós lançamos nas nossas vidas. O Senhor ele está sempre pronto, né? Mas muitas vezes nós é que não estamos, e há necessidade de nós consertarmos, então, esse altar, né, para que nós possamos nos apresentarmos diante dele e as demais coisas sejam alcançadas. Então, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da escola, na sociedade, o lugar onde nós estivermos plantados, nós oramos sempre ao Senhor, Senhor, move o coração ali do chefe, move o coração da esposa, move o coração do marido, move. Mas primeiro nós temos que estar transformados, né? Nós temos que estarmos ali em comunhão com o Senhor. Nós precisamos estarmos bem com o Senhor para sermos esse instrumento, né? Que o Senhor vai usar até na intercessão mesmo, né? Até na própria intercessão, para que nós possamos sermos esse vaso de honra que o Senhor deseja que nós sejamos. Então, o capítulo aqui de Ageu, né, ele fala da glória do segundo templo. E lá ele pergunta, né, em Esdras, ele fala, quem viveu, né? Quem viveu para ver o primeiro templo e quem está vivo agora para ver esse segundo templo? Porque, imagina, eles estão vindo de cativeiro, por mais que o povo tenha ajudado, por mais que o povo tenha se doado, por mais que o povo tenha dado algum material, aquele templo já estava consolidado há muito tempo. E ele foi sendo aperfeiçoado. E esse templo aqui, né, ele foi reconstruído com o que eles tinham naquele momento, né? Então ele ainda não estava da forma como se deveria. Era um começo de obra, né?
e as pessoas mais velhas olhavam para ele e se entristeciam, porque estavam acostumados com aquele templo magnífico, né, de quando eles foram levados cativos, a destruição que foi feita e tal. Então, não para eles não fazia jus ao primeiro templo. E o Senhor ele traz uma palavra aqui de orientação para o povo, né, dizendo assim, olha, eu não estou olhando desse jeito, porque o Senhor é o Senhor do templo, né? Ele sabia, primeiro que, parafraseando ali, o templo com o próprio povo de Israel, o povo de Israel era um, antes de ser levado cativo, era uma quantidade de pessoas, tinha ali as suas cidades, tudo estava já desenvolvido, mas eles estavam longe do Senhor. Aqui há uma quantidade menor de pessoas, há uma maior dificuldade, eles estão restaurando tudo, estão recomeçando novamente, mas estão buscando ao Senhor, né? Então é isso que o Senhor está vendo, né? Ele não vê como o homem vê, né? O Senhor ele não pesa com as nossas balanças, ele não olha com os nossos olhos, ele tem uma forma diferente de analisar todas as situações. E aqui ele está falando para os irmãos, né? Que eles necessitavam ser fortes e eles poderiam acreditar que o que o Senhor faria seria maior do que já tinha sido, né? Então, da mesma forma que o templo, né, ele estava no começo de uma construção e ele seria edificado, e aí a gente sabe que o templo de Herodes foi uma das maravilhas do mundo, né, antigo, o povo de Israel também seria edificado, né, cresceria e seria forte e exerceria influência no mundo, né? Então é assim que o nosso Deus faz, né? Nós estamos hoje numa condição que talvez nós já tenhamos estado melhor no passado, né? Talvez olhando para trás você fala assim, o melhor já foi, né? Mas o Senhor diz que não, né? Ele fala, não, talvez não, né? E só Deus é quem sabe, tem o conhecimento do futuro, só Deus é quem tem o conhecimento do que é possível ser feito. Então é que nós possamos estarmos apegados, né? Nisso, que Deus é o Deus de toda a terra e ele tem esse conhecimento do futuro e ele é que sabe a forma como ele quer nos usar e o que ele tem aí para cada um de nós. Então, no verso 6 ali, ele diz: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro. E o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Porque a glória, na verdade, não está no templo, a glória está no Senhor, né? E se ele está dizendo que vai abençoar, é porque realmente ele vai abençoar. E aí, outra coisa interessante no livro de Ageu é que ele pontua tudo, né? Ele põe datas, ele se coloca no tempo ali, né? Você não tem nem como duvidar muito, né? Porque você consegue identificar isso por uma história paralela, né? De outros textos, de outros povos ali. No 24º dia do 9º mês, no segundo ano do rei Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu dizendo, assim diz o Senhor, peço aos sacerdotes que decidam a seguinte questão. E aí ele fala o que o Mário estava falando a respeito de algo que você vê que para santificar é mais difícil do que para deixar impuro, né? Então o camarada fala assim, você pega um tambor de água e você joga qualquer coisa nele, não precisa nem muito, ele vai ficar todo impuro. Mas se você pegar um tambor de água e colocar em algo que seja impuro, ele não fica puro, né? Aquela mistura ali, você acaba prejudicando o que é bom. Então, se a gente fosse falar popularmente, né, um ditado popular, ele diz assim que uma caixa de laranja boa não deixa uma laranja ruim boa. Mas uma laranja ruim, ela deixa uma caixa de laranja boa ruim, né? Então a questão da santificação, ela é muito mais difícil, ela é muito mais trabalhosa do que a questão de deixar algo impuro, né? E aqui quando o Senhor ele faz o comentário, ele fala a respeito de uma pessoa, né? Que as pessoas elas podem exercer essa influência, né? Não só a fruta, como eu disse agora, ou outra coisa que se possa pensar, mas uma pessoa ela pode prejudicar muito, né? E às vezes uma pessoa boa não consegue fazer o trabalho de trazer a razão
para quem está andando no pecado, não é isso? Às vezes você morre falando ali e passa por um monte de coisa, né? Só não passa por homem de Deus, mas de qualquer outra coisa, você é otário, você é inocente, é infantil, você está pensando que o mundo é de um jeito, mas ele é de outro, e só vai na lei da vantagem, né? Mas Deus é o Deus que está acima de todas as coisas, né? E Ele é quem pode melhorá-las, né? Então, esse é o espírito do texto, é isso que o texto ele quer dizer aí dentro desse contexto, né? Para você buscar a santificação é bem mais difícil, para você buscar a melhor é bem mais difícil, mas para estragar é rapidinho. Então, bora tomar cuidado, né? Com as alianças que a gente faz, com quem a gente anda, com quem a gente conversa, porque naquele afã de querer trazer o outro, a gente acaba se perdendo, né? Então, vamos pesar direitinho, né? Com as ressalvas que a gente está disposto a fazer. E aí os sacerdotes responderam lá, né? Se fica impuro, se não fica impuro, assim é este povo, diz o Senhor, e assim é esta nação diante de mim. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar as pedras sobre pedra no templo do Senhor. Então o Senhor fala que antes de começarem a edificar aqui o templo, e ele faz até um paralelo, né, no texto, a respeito da saída do povo do Egito, de como o povo, Deus os trouxe, de como Deus os plantou ali, traz a lembrança dos sacerdotes, de como ele prosperou o povo e como pela desobediência o povo, tudo que aconteceu de cativeiro e tudo mais foi pela desobediência, foi porque eles quebraram a aliança. Ali no versículo 5 se diz o Senhor, na segunda aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Se vocês forem fiéis, meu espírito continuará, vocês serão abençoados. Mas se vocês optarem por desobedecer, vocês serão condenados. Então aqui o Senhor ele traz a lembrança a Ageu, a esse povo, nessa nova reconstrução, que o Senhor deseja que eles sejam fiéis, que eles estejam na presença do Senhor. E que quando eles estavam fora da bênção, o braço tinha que fazer mais força, as coisas eram colocadas num saco furado, a praga estava tomando conta, mas quando você faz as coisas orientado por Deus, debaixo da sua graça, você é abençoado, você é próspero, né? E aqui, esse é o contexto do que o Senhor está trazendo aí até o verso 18. É que a gente pode perceber que essa palavra ela traz fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, né? Amém. Então nós temos que pegar isso para nós. Que se você se ajudar, se você estiver disposto a colaborar, contribuir para a obra, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E nós seremos abençoados pela determinação. Agora, quando você se reprime, quando você ignora, quando você não se esforça para chegar junto, porque aqui fala de um povo, né? Fala de nações. Não é só uma pessoa, é um conjunto de pessoas. Ele se refere várias vezes: eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o Senhor dos exércitos. Sou eu que falo contigo. E aí vai em diante. Então ele está chamando para que todos se ajuntem, para que todos cheguem juntos, para reconstruir a casa. Nós precisamos estar firmes, amados, não desanimar nunca. Estava vendo aqui, Jurandir, um livro que você me deu, não sei se você se lembra, né? Esse livro, ele é ou você perdoa ou adoece, É, de Renato é Ruben. dessa maneira. Porque a pessoa que guarda mágoa diz que é um espinho que a gente coloca no coração
se esquece de retirar. Olha só, a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão. É o que disse minha enfermeira: ou você perdoa, ou você adoece. Quando a gente guarda mágoa, né, rancor do coração, nutrimos mágoa por alguém, acabamos convivendo com essa pessoa de forma ininterrupta. É como se estivesse com um morto amarrado em nossas costas. Diz que o perdão alivia a bagagem, tira o fardo das costas e é uma atitude terapêutica para a alma. O maior beneficiado com o perdão não é quem recebe, mas sim quem oferece ou dá. Quando perdoamos, estamos dizendo para nós mesmos, para as pessoas em nossa volta, para o mundo, que Deus ainda é a justiça das nossas vidas. E que Deus é o maior do que a nossa dor, inimigos, algozes, do que ferida na nossa alma. Deus é maior que tudo, maior que a ferida da nossa alma, maior que podemos perceber. Mas tem que haver determinação do ser humano, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Você pode perdoar, como pode não perdoar. Você pode fazer, como você pode não querer fazer. Mas a partir do momento que você tem conhecimento desse perdão, dessa palavra, ela vive em você, é uma palavra viva e eficaz, né? Quando você é tocado pela palavra, existe uma diferença muito grande. Você não consegue suportar aquilo. Ela mexe com o seu interior, com a sua carne, com o seu ego. É aquilo ontem, eu estava falando ontem aqui, né? De repente eu li aquele versículo em que o Galileu venceu. Nossa, aquilo parece que tocou assim em mim de tal maneira Virou uma chave. que as lágrimas saíram dos meus olhos, começaram sabe, não tem explicação. Amém. O Galileu venceu. São coisas que acontecem em nossas vidas, que nós temos que levar em consideração. Você que está aí do outro lado, você que está em Boston, em Orlando, Estados Unidos, você que está aí na Bahia, está com oportunidade para falar alguma coisa, por gentileza. Fale o que você sentiu nesse dia, dessa palavra que Deus tem falado conosco. Porque, meus irmãos, Deus ungiu nosso Senhor Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. E ele faz a diferença. Que fala É com interessante. nós mesmos, né, seu Jurandir? Quando nós estamos preocupados só com a nossa vida e com a nossa vida corriqueira, não com a nossa vida espiritual, que é o que nós deveríamos se preocupar primeiro, né? Deveríamos colocar em ordem a nossa casa espiritual, porque do resto tudo vai ser acrescentado. Então é mais ou menos isso, né? Exatamente. É uma mensagem de encorajamento, né? De renovação. Sim. Eu já tô doida para chegar em casa. Eu já tô saindo Ela, querendo ela, voltar para me ler, porque ontem eu já queria isso, mas não foi possível. Eu já pedi para Deus que hoje seja possível, porque eu leia para que amanhã eu possa estar mais inteirada do que nós estamos estudando. Mas eu já aprendi hoje, e já aprendi muito, e já falou o meu coração. É como todos os dias eu aprendo aqui. ela Muito traz obrigada promessas por divinas, né? vocês. Ela traz promessas divinas de glória, né? Não De, é? de A novo palavra de tempo. Deus nunca volta vazia mesmo. Isso é 100% que não. Mesmo você ouvindo, querendo saber mais, querendo entender mais,
o que você escuta faz efeito na sua vida, te fala com você. E com toda certeza, Deus falou comigo hoje e me deu já a resposta hoje, aqui. E também quero compartilhar que quando eu pedi oração para os irmãos, que quando eu estava com o meu colesterol super alto e gordura no fígado e tudo mais, os irmãos orou, pediu a Deus, e até a dona Lucinha falou que continua orando. Até ontem falei com ela, que ela falou que quando eu recebesse o resultado, para avisar ela, para ela parar de orar por isso, né? Então, eu recebi o resultado essa sexta-feira, que o meu colesterol normalizou, a gordura baixou. Então, o Senhor faz. Ô, Ele glória. fez, faz e continua fazendo. É para aqueles que crê, para aqueles que buscam, ele faz. Então, é isso. Deus fez, entendeu? E ele sempre faz. Então, louvado seja o nome dele, tudo para a honra e glória do Senhor. A gente faz a nossa parte, ele faz a dele, e é isso. Muito obrigado por vocês orar, por vocês pedir por Deus pela minha vida também. Nós, como os cristãos, sacerdotes, nós não podemos desviar desse pedido, dessa obrigação. Isso é um dever nosso e alegria no nosso coração. É o que a gente sabe fazer. É o que a gente sabe fazer. É o que nós gostamos de fazer. Orar por os que estão enfermos, orar por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão tristes. Porque nós sabemos que a oração vai fazer a diferença, né? E isso aí a gente faz com o maior prazer. A gente não vê na hora, né? Porque o receber, o dar a oração, ela vem pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera, né? E acontece. Então, vai um pouco de mim, um pouco de você, um pouco de você e um pouco do outro. Eu orei, você creu na oração, você recebeu. Porque a palavra do Senhor fala que se creres, verás a glória. Entendeu? Então, meu irmão, é um imã. Recebe aí. O que eu, o que eu aprendi aqui, né, nesses 2 dias, é que Deus é, ele é bem claro aqui. Ele é Senhor dos exércitos. Então aqui a Gil trouxe a palavra para o povo, né, falando que Deus deveria ser, né, e tem que ser a prioridade na nossa vida. Tem que ser a primeira coisa que quando a gente acorda, a gente tem que pensar, Deus, eu acordei foi porque o Senhor permitiu, né? Se hoje eu vou enfrentar essas batalhas, que, que terá vitórias, porque eu estou com o Senhor, foi porque o Senhor permitiu. Então, eu aprendi aqui que a Ageu trouxe essa palavra para o povo, para o povo acreditar que Deus deveria estar no primeiro lugar. Se o povo tivesse colocado Deus no primeiro lugar, a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, né, dessa tribo, dessa civilização, teria bênção se o povo tivesse obediência plana. Mas nós somos falhos, né? Nós, às vezes, não enxergamos, né, o que está na nossa frente ali. Deus entrega para a gente, na nossa mão, né, para a gente só usufruir, e a gente acaba fazendo escolhas que não é a escolha do Senhor, e aí a gente acaba, né, como o Jurandir falou, se transformando na, na laranja defeituosa, né? E às vezes nos permitimos destruir o que Deus faz, que é maravilhoso. E aí, no segundo capítulo aqui que a gente está estudando, ele traz, como o senhor falou, a palavra de fortalecimento. Ele traz falando que a obra, né, por mais que seja feita, ela não tem valor sem a, sem a retenção, né? Sem o rendimento, né? Sem o reconhecimento que o Senhor é o Senhor, sem a obediência. Que na obediência ele está presente. E aí ele vai se importar com a gente,
ele vai realizar bênçãos, né? Como ele falou aqui, no mesmo tempo que ele parou de frutificar as coisas no povo, ele abençoou, fez as coisas se tornarem possível. Então, ele é um senhor que cumpre promessa o tempo todo, né? A gente tem que crer nisso, tem que entender isso, tem que colocar isso no nosso coração, que aí eu acredito que, como o senhor falou, a gente vai ver e vai poder desfrutar e receber das bênçãos, da promessa do Senhor dos Exércitos. Acho que foi isso que eu entendi aqui. Amém. Glória a Deus. Saiba você, Medeiros, Jurandir, Caio, a Ruth, Tamires. Tem mais uma pessoa que entrou hoje pela primeira vez aqui, o Realme RMX3939. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que o minuto que você está vivendo agora é o mais importante da sua vida. Onde quer que você esteja, presta atenção. Presta atenção no que está fazendo, no que está falando, no que está ouvindo. Porque o ontem já lhe fugiu das mãos, já não existe mais para você. O amanhã ainda não chegou. Viva o momento. Viva o momento presente, porque dele depende todo o seu futuro. Procure aproveitar o máximo o momento que está vivendo, tirando todas as vantagens que puder para o seu aperfeiçoamento. Você está estudando, ouvindo, lendo, aprendendo e repassando o que você aprendeu da parte de Deus. E isso é muito bom, maravilhoso. Deus está nos observando. Está ao meu lado, está ao seu lado, está ao lado de cada um que aqui está. Porque Ele é um Deus vivo, onisciente, onipresente. Ele está em toda parte ao mesmo tempo. Ele é tão grande, mas tão grande que a gente não consegue mensurar. Mas ele é tão pequenininho que consegue entrar no coração de cada um de nós e fazer a diferença. Esse é o nosso Deus. É desse que estamos falando aqui. Então, aqui o que me chamou a atenção nesse finalzinho, né? A gente está caminhando aqui para o final já. Ele diz que, a partir do verso 18, né, que quando foram lançados os alicerces do templo, era para o povo considerar o seguinte, né? Ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Então, não havia, né, semente no celeiro e a romazeira lá e a oliveira não tinham dado os frutos. Mas a partir do momento que eles lançaram, né, os alicerces do templo, o Senhor diz: mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Então, um passo na direção certa já produz o milagre do Senhor, né? Um passo na direção certa já faz a diferença para que Deus possa te usar, né? Ou para que Deus possa nos abençoar ali. Então, que nós possamos, né, dar esse passo na direção certa, que nós possamos estarmos caminhando na presença do Senhor, rendendo graças ao seu nome, passando a nossa vida aí numa peneira, né, refletindo, reconhecendo onde nós caímos, reconhecendo onde nós erramos, liberando perdão para aqueles que às vezes nem sabem, a pessoa nem considera que errou com a gente, às vezes a gente está guardando mágoa, às vezes você tá, né, bravo com alguém, está entristecido, está decepcionado, está segurando ali, retendo ali a sua bênção, né? Porque você está trazendo coisa negativa para você e a pessoa nem passa na cabeça dela que você está com esse sentimento negativo, que de repente o que ela fez lá te afetou, te magoou, mas ela não tinha talvez a intenção, talvez ela nem percebeu que fez algo ali contra você. É claro que muitas vezes a pessoa sabe muito bem o que ela fez, né? Muito, né? Claro que sim. Mas que a gente possa ter esse ponderamento, né? Que a gente possa caminhar nessa direção e dizer assim, olha, Senhor, vamos reconstruir aqui esse altar, né, que é a minha vida,
Eu quero oferecer os sacrifícios, que o sacrifício ele simboliza aquilo que eu vou deixar para trás, aquilo que eu vou ter que largar, que não é fácil, mas é necessário para que a nossa vida seja transformada. Que o Senhor possa construir aí, então, esse templo, né, que é o decorrer da minha história aí, que ele seja erigido aí novamente, o que foi destruído, e que, como diz a palavra, né, a partir desse momento, né, a nossa vida ela possa entrar nos trilhos novamente, que ela possa ser abençoada, né, porque essa é a promessa de Deus no texto, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Então, não é que a sua vida não é abençoada, não é que você, né, não tem colhido boas coisas. O Senhor está falando aqui a respeito de uma situação específica de Israel. Olha para trás. Olhei para trás. Nesse momento, a sua vida está abençoada? Você está próspero? Você está feliz? Nesse momento, você está se sentindo abraçado, confortado? Como que está a sua situação? Aí a pessoa se responde: não, eu olhei no meu celeiro, não tem nada, não está próspero, não está isso, não está aquilo. Ele falou: mas você está restaurando o altar? Você está buscando essa presença? Tô. Então, para você é essa palavra, né? Mas de hoje em diante, o Senhor estará te abençoando, né? Você estará abençoado. E no final do texto, aqui ele já está falando para Zorobabel, que era o governador daquela terra e que estava na frente do projeto, que estava conduzindo ali a restauração do templo e que estava governando sobre todas as outras coisas, porque a responsabilidade dele não era só o templo, né? Ele estava ali com uma finalidade de reconstruir a cidade, que as pessoas tivessem a sua vida social restaurada e de que fosse um ambiente seguro para que os povos inimigos que estivessem ali do lado, se a gente voltar lá em Esdras, vai ver que não foi fácil o trabalho dele. Ele tinha os inimigos que não estavam facilitando o trabalho dele, mas Deus trouxe uma palavra para ele, né, dizendo que você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi. Então, as mensagens, né, antigamente elas eram enviadas e quando o rei mandava uma mensagem, como é que você reconhecia que era uma mensagem do rei, né? Porque ele tinha um selo, né? Então ele colocava ali o sinete dele, ele colocava o carimbo e o selo também impedia que se caso a correspondência fosse aberta, né, a pessoa saberia, né, que ela havia sido lacrada. Então tinha dupla finalidade ali. Quando era selado pelo rei, ele tinha ali a marca do rei, né? E então aqui o Senhor está dizendo, né? Você que é meu servo, diz o Senhor, eu farei que você um anel de selar, porque eu o escolhi. Então que nós possamos, né, sermos instrumentos de Deus e que a veracidade do Senhor e a importância da sua mensagem esteja no nosso lábio, né? E que nós possamos aí nos conduzir de forma apropriada. Caso vocês tenham algo a acrescentar, eu, da minha parte, agradeço a oportunidade no nome de Jesus. É sempre um prazer estar estudando a palavra de Deus, ouvindo aí os testemunhos, né? E compartilhando também com vocês. Se não tiverem, a gente vai aí orar, né? Para que Deus esteja recebendo aí esse nosso estudo, essa nossa oração, que as pessoas que virem isso futuramente aí estejam abençoadas também pelo poder do Espírito Santo, que nós estejamos ligados em Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, queremos nos colocar diante da Tua presença, ó Pai querido e santo, agradecido pela palavra que foi ministrada no dia de hoje. Que o Senhor possa, Senhor amado, abrir o nosso entendimento, abrir os nossos corações, e que nós possamos, ó Pai querido e santo, estarmos aqui fazendo essa troca, e cada um possa estar aprendendo um com o outro. Senhor, muitas vezes existem textos aqui em que nós nunca tínhamos lido, né? Talvez. Algumas pessoas talvez nunca tenham ouvido a respeito do que estava contido aí na tua palavra, no livro de Ageu, e que o Senhor possa então gravar nos corações aí o que for útil, o que for necessário, para que os teus servos estejam andando em novidade de vida. Que nós possamos, ó Pai querido e santo, ter as nossas vidas transformadas pelo poder do teu Espírito Santo e que nós sejamos instrumentos de bênção, Senhor, na vida das pessoas, para que elas possam ser santificadas, para que elas possam conhecer a tua palavra, para que elas possam ter o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Que o Senhor visita, Senhor amado, as pessoas que pertencem, Senhor, a esse aprisco, mas que ainda não estão aqui conosco,
que o Senhor possa trazê-las, ó Pai querido, e que juntos possamos estudarmos a Tua palavra. Que o Senhor possa visitar, Senhor, cada irmão, cada família aqui representada, cada necessidade, Senhor amado, que foi ou não apresentada. Que o Senhor possa visitar aqueles irmãos que ainda não conquistaram a sua bênção, Senhor, e que em algum momento estávamos orando e que de repente não estamos orando aqui em voz alta, mas que o Senhor esteja visitando as necessidades dos filhos dos teus servos aí, Pai. Toma nas tuas mãos. Visita, Senhor amado, com poder e graça. Abençoa-nos neste dia, Senhor amado. Sê conosco, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.